Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber se o plano de saúde tem ou não o direito de limitar a quantidade de terapias que uma criança com autismo realiza, até mesmo um adulto. É porque é mais comum que uma criança realize terapias ABA, Denver e afins. Então fica até o final que eu, que sou Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou te auxiliar nessa dúvida, tá bom? Primeiro, como que surgiu essa dúvida? Muitas vezes o plano ele diverge com um médico que vem assistindo ao paciente, assistindo no sentido de dar assistência, tá? Então, o médico que acompanha o paciente, normalmente é o neuropediatra, ele verifica que, de acordo com o nível de suporte necessário para aquela pessoa, ela precisa de uma determinada quantidade de terapias. 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões. E aí o que acontece muitas vezes é que o plano de saúde ele diverge desse médico. O plano ele abre o que a gente chama de uma junta médica, eles analisam alguns dados, exames e afins do paciente, eles informam se eles vão deferir aquela quantidade que foi requisitada pelo profissional ou não. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui é se na formação dessa junta médica se foi possibilitado ao médico que assiste ao paciente, ao médico que acompanha o paciente, o direito dele opinar, dele votar ou dele indicar um outro profissional. Se não foi dado esse direito ao médico assistente, a formação dessa junta médica já é irregular, ok? Então isso pode ser impugnado pela via judicial. Agora, se, por exemplo, a formação da junta médica foi regular, aí a gente tem que passar por um outro debate. Será que o plano de saúde pode ou não limitar essa quantidade de terapias e tratamentos que o profissional da saúde indicou para o paciente? Eu tenho aqui uma resposta que é o que o judiciário vem aplicando atualmente para esse tipo de caso. E eu já te explico o porquê que isso pode mudar e por que você, desse lado, tem que acompanhar esse julgamento que eu vou citar logo mais. Atualmente, o judiciário ele vem sendo bem enfático. Não pode um médico que não acompanha o paciente limitar a quantidade de terapias, tratamentos ou alterar o tratamento prescrito por um médico que acompanha o paciente. Hoje é esse o entendimento dos tribunais no Brasil, mas isso pode mudar, porque está correndo agora, está tramitando agora no STJ o tema 1295. Esse tema ele debate exatamente isso, se pode ou não o plano de saúde limitar a quantidade de terapias e tratamentos. Eu particularmente eu sou contra esse tipo de limitação. Eu acompanho a corrente hoje, como a gente que é advogado fica falando tanto, a corrente que acredita que não pode um médico que não acompanha o paciente dizer que aquele tratamento prescrito por um médico que acompanha o paciente seja indevido ou seja excessivo. Eu acredito que o médico que realiza consultas, que realiza o tratamento, acompanha o paciente há meses, anos e afins, ele tem uma possibilidade muito maior de entender a necessidade desse paciente, identificando isso, mostrando qual que é a linha de tratamento adequada para a adequação social daquele paciente. E aí, quando a gente está falando de uma junta médica, eu comentei bem no começo do vídeo. A junta médica, ela tenta limitar, primeiro, pela seguinte razão. Eles não querem que o plano gaste muito. Isso é comum. O plano de saúde ele nasceu para ter lucro, é uma empresa privada. Ou para economizar, se for um plano de autogestão. Então, normalmente, o parecer da junta médica, que são profissionais que trabalham diretamente para o plano de saúde, vai ser enviesada, porque esses profissionais, eles têm interesse por trás, eles têm uma diretriz por trás, normalmente. Isso pelo menos é o que a gente observa. É muito raro da gente ver uma junta médica que foi constituída ser favorável integralmente àquele tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente. Então, essa é a discussão.
Essa é a minha linha de raciocínio, e se você quiser acompanhar de perto esse caso, você tem que acompanhar o tema 1295, que vai ter o início do julgamento agora no começo de outubro. Fica muito atento a isso, porque isso pode mudar, e se mudar, segue aqui meu canal, porque aqui a gente vai te manter sempre atualizado, explicando o que mudou ou o que não mudou, o que ficou fixado. Esse julgamento, eu particularmente acredito que ele não veio no sentido de piorar a situação atual. Ele veio no sentido de padronizar. Porque o que acontece agora é que nós temos muitas decisões, mas essas decisões não se comunicam. A gente não tem uma decisão, por exemplo, de um STJ ou de um STF mandando que os outros tribunais eles sigam essa diretriz. O que a gente tem são várias decisões esparsas. Então, eu acredito que a gente vai ter uma decisão muito bem fundamentada, assim espero, e que mantenha o entendimento majoritário atual, padronizando para que não tenha nenhum risco para o paciente, ok? Então, espero que esse vídeo tenha respondido a sua dúvida. Deixe aqui no comentário se você tem alguma dúvida adicional, o que você achou do vídeo, curte, compartilha e me segue também no Instagram, Gabriel Bergamo ADV, que lá você vai ficar por dentro aqui da rotina do escritório e também de outras notícias referentes ao direito da saúde.